Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a final da Copa da Inglaterra, a FA Cup vencida pelo Arsenal, é o primeiro título do Arteta como treinador. Fazendo o vídeo um pouco mais improvisado aqui, esses próximos dias devem ser assim aqui no canal. Tô a trabalho, viajando, né? Tem as finais do Campeonato Paranaense, então vou tentando improvisar aqui para manter a atividade no canal. Mas vamos falar um pouquinho então sobre essa decisão, importante título, um jogo que envolvia rivalidade, né? Uma final, um derby londrino, com o detalhe muito interessante dessa disputa entre Lampard e Arteta, os dois iniciando a carreira como treinador. Aliás, é um segundo baque do Lampard, né? Se a gente for pensar em Wembley como palco de decisões, ele que tem uma carreira e tanto como jogador em Wembley, vencendo Copas, vencendo títulos, fazendo gols, inclusive pela seleção da Inglaterra, muitos em Wembley, conquistando Copas da Inglaterra pelo Chelsea também em Wembley, mas como treinador ele tinha batido na trave na temporada passada, naquele duelo da final da Championship, né, na final dos playoffs, quando o Derby County dele acaba sendo batido pelo Aston Villa, do John Terry, né, como auxiliar técnico inclusive, mas então foi uma primeira derrota relevante do Lampard em Wembley. Agora a final da Copa da Inglaterra. Isso não muda, obviamente, isso não muda absolutamente nada em avaliação do trabalho dele, nem nada do tipo, mas claro que seria importante para qualquer um dos lados um título, iniciando, validando, dando respaldo, dando confiança para uma sequência de trabalho. Não acho que a decisão, o resultado final, mude qualquer coisa na avaliação dos dois lados, porque já existia um trabalho promissor do Arteta chegando no meio da temporada, e já existia um trabalho de pontos muito positivos do Lampard numa primeira temporada dele com o Chelsea, né? Então eu já falei disso em vários outros vídeos aqui no canal também. Aliás, alguns dos aspectos até táticos, eu vou deixar aqui em cima o link para o vídeo da semifinal, que eu acho que do ponto de vista estratégico também foi muito interessante, e foi um jogo que eu fiz um vídeo aprofundando um pouco mais nas estratégias, especialmente no que o Arteta fez para tentar superar e para tentar limitar a produção do Manchester City do Guardiola. Então tá aqui em cima, você pode clicar aí para conferir, tem uma avaliação tática ali sim usando o campinho para falar um pouco mais das abordagens estratégicas, dos pontos táticos. E afinal teve alguns pontos táticos também muito interessantes, né? O início do jogo foi do Chelsea usando algo que também eu comentei aqui há poucas semanas, que é como o Pulisic recebe bem a bola, já dando ritmo, já dando dinâmica, principalmente porque ele gira recebendo a bola e acelerando. E essa é uma virtude que chama muita atenção. Para mim é a característica que mais me chama atenção no Pulisic, que terminou a temporada machucado, é verdade, né, por conta da lesão que ele sofre no segundo tempo, no início do segundo tempo da final, mas a reta final de temporada, nesse período depois da volta, da parada da pandemia, o nível do Pulisic foi muito alto. E nessa final de novo, porque se a gente for olhar para a primeira parte do jogo, a gente vai enxergar um Chelsea explorando um espaço muito bem definido ali, que era o espaço atrás, nas costas dos dois volantes. Então, em termos de escalação, de desenho, não teve grande novidade. O Arsenal jogando com seus 3 zagueiros, com os 2 alas, com 2 volantes e com um trio ofensivo. O Chelsea da mesma forma, 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes e um trio ofensivo. Características diferentes, então essas composições são um pouco diferentes e as estratégias também são. Mas do ponto de vista tático, como ponto de partida, não acho que tenha tido nenhuma novidade aí. O que teve foi muito, pelo fato do Chelsea ter Pulisic e Mason Mount como esses 2 meias mais avançados, à frente de Jorginho e Kovacic, os dois tendem a usar, e principalmente pelo que era o encaixe dentro desse jogo, os dois buscavam muito essas jogadas por dentro. E é justamente ali que o Chelsea começa a explorar muitos espaços. Porque eu falei no vídeo lá do Arsenal, da estratégia de como o Arteta tentou limitar a saída de bola do City do Guardiola, e isso tinha muito a ver com os encaixes individuais de marcação para limitar essa saída curta. Já era diferente na final porque o Chelsea se sente à vontade tendo uma saída mais longa porque tem no Giroud um alvo para essa bola direta, para essa ligação mais direta. E ali ele muitas vezes consegue proteger, dominar, fazer o pivô, escorar e dar sequência à jogada. Então o Chelsea não precisa ser o time da saída curta. Muitas vezes é o time da saída longa. E o Giroud teve um papel muito importante dentro dessa FA Cup, inclusive. Em outros jogos, contra o United na semi, contra o Liverpool lá atrás, e muito com essa característica. Então, se o Arteta quisesse replicar exatamente a estratégia que usou contra o City, não dava para esperar o mesmo resultado, porque são times diferentes, adversários diferentes, estratégias e características. A saída longa era uma arma para o Chelsea e era uma arma conhecida do Chelsea. E aí o que começa a acontecer?
o que começa a acontecer é, em momentos em que o Arsenal tenta encaixar essa marcação, pensando ali na dupla de volantes, Xhaka e Ceballos, aliás, a reta final de temporada do Ceballos é bem boa também, que bom ver finalmente ele jogando no nível que pode, porque é um excelente jogador e que durante boa parte da temporada parecia já ficar fora dos planos, já parecia ter dado errado, e essa reta final ajuda a resgatar o ótimo nível dele, porque é um jogador que com confiança eleva bastante o nível de um meio campo também. Então o que começa a acontecer ali? Nessa ideia de sair para incomodar a saída de bola do Chelsea, que teria Kovacic e Jorginho, os dois volantes tentavam adiantar um pouco essa marcação, nem sempre eram os dois, muitas vezes era um dos zagueiros quem tentava começar essa marcação, esse encaixe de marcação ali na frente, um dos atacantes, né, ajudando a fechar a saída de bola com um dos zagueiros para tentar incomodar e mudar um pouco isso. Mas se a gente pensar nos dois volantes, saindo para esse encaixe nos dois volantes adversários, botar nome para ficar menos confuso, né? Se a gente pensar em Ceballos e Xhaka tentando subir para fazer essa marcação diante de Jorginho e Kovacic, o espaço nas costas de Ceballos e Xhaka fica um espaço mais aberto. E ali o Chelsea começa a encontrar passes. Então os passes encaixam num primeiro momento muito ali entre os dois volantes, porque logo às costas tinha Mason Mount ou tinha Pulisic. E principalmente o Pulisic recebendo ali, muitas vezes esse passe que rompia mesmo a dupla de volantes e encontrava o Pulisic, essa agilidade para receber de costas, porque ele tá recebendo dos volantes, ele tá olhando para trás, ele tá olhando para o campo de defesa. Mas essa agilidade dele para já receber girando fazia com que os volantes adversários nem tivessem tempo para reduzirem esse espaço. Então ele já recebia girando para correr no espaço aberto. E isso deu ao Chelsea uma vantagem muito grande no início da partida. Para mim foi o ponto mais importante. E o Pulisic foi um dos grandes destaques da partida enquanto esteve, né? Depois sairia machucado, mas o gol mesmo começa de uma jogada em que ele recebe do Jorginho um passe por dentro, que é justamente rompendo esse espaço para correr com a bola, para conduzir, aí aciona o Mason Mount, depois tem o pivô do Giroud já dentro da área para o próprio Pulisic definir. E ele tem outras jogadas assim, já tinha tido um pouquinho antes, e depois teve outras também, como teria no próprio início do segundo tempo, o próprio lance em que ele sente, né? Ali não foi bem ele recebendo nas costas dos volantes, porque foi um pivô do Giroud um pouco mais recuado, mas foi ele correndo com a bola, mostrando como funciona bem conduzindo a bola dessa forma. E do outro lado, né, o que dá pra gente destacar do lado do Arsenal, o lado campeão? O Aubameyang como uma estrela, e o Aubameyang é também um capítulo à parte, né, porque é um jogador que ele mantém um rendimento, ele oferece gols, ele oferece gols que representam pontos muitas vezes, mesmo quando o time não tá acertado, mesmo quando ele não tá tão integrado ou tão participativo, ou não parece tão encaixado dentro do funcionamento do time, ele ainda é um cara que entrega gols. E a gente viu isso em diferentes estágios do Arsenal desde que ele chegou lá. Então, em alguns momentos a gente até pode contestar o nível das atuações, mas o que ele entrega, como em gols mesmo, é algo que faz muita diferença. E a gente tem visto um começo, não é mais começo do trabalho do Arteta, mas é um começo de um encaixe de algumas ideias que acabam fazendo com que os jogadores de lado do ataque do Arsenal possam ser acionados e potencializados. Então, no jogo contra o Manchester City, a gente já tinha visto o mecanismo de saída de bola do Arsenal, que joga com 3 zagueiros, mas tendo pelo lado esquerdo o Tierney fazendo uma função um pouco diferente, porque no momento da saída de bola o Tierney, embora jogando como zagueiro pela esquerda, ele se posiciona como um lateral pela esquerda. E aí você tem o Maitland-Niles como um ala pela esquerda, que não vai ocupar o corredor, porque o corredor passou a ser do Tierney. E isso faz com que o Arsenal ganhe um jogador por dentro, muitas vezes, para oferecer essa opção de passe e gerar vantagem para avançar com a bola. O Maitland-Niles já tinha feito isso na partida contra o Manchester City. Em geral, essa bola chegava muito ao Lacazette para ser esse cara da distribuição, mas, de novo, o lado esquerdo do Arsenal tentando iniciar a saída de bola funcionou com um papel muito importante. Nem sempre para progredir com o Maitland-Niles, mas para gerar uma consequência nisso. O Reece James, ala pela direita do Chelsea, acabava subindo bastante para tentar encaixar ora com o Maitland-Niles, mas se o Maitland-Niles em outros momentos nem estava posicionado exatamente como um ala e era o Tierney quem fazia a saída de bola como um lateral pela esquerda, o Reece James subia mais ainda para pressionar ali, para tentar fechar o lado dele como um responsável pelo corredor. Só que com isso, o que começou a acontecer e que acabou desequilibrando e acontecendo em vários dos lances capitais do jogo foi o espaço entre ala e zagueiro pela direita. E aí eu tô falando do espaço entre Reece James e Azpilicueta. Depois o Azpilicueta se machuca. Com a entrada do Christensen, o Zouma acaba sendo deslocado para virar esse zagueiro pela direita. De qualquer forma, muda o nome que tá ali, mas não muda a dificuldade que é parar o Aubameyang se o Aubameyang tiver um espaço muito aberto.
E como não tinha um ala para fechar essa linha com 5 ali, porque o ala estava lá em cima pressionando, um jogador que nem sempre era o mesmo, o Arsenal consegue explorar muito isso. Então o Arsenal conseguiu criar vantagens para acionar o PP de um lado, acionar o Aubameyang do outro. Dessa vez o Lacazette não foi um papel preponderante como tinha sido na semifinal, em que ele para mim foi o cara da partida, do ponto de vista de papel que ele tinha sem a bola e de importância que ele tinha com a bola. Falei sobre isso no vídeo que eu já citei e tá aqui em cima. Mas na final, a gente vê os pontas sendo acionados. E aí, o que acontece se a gente for olhar todos os principais lances da partida? O Aubameyang sofrendo pênalti, é um lançamento, é uma bola longa. É uma bola longa que encontra o Aubameyang podendo correr para cima do Azpilicueta sem muita cobertura por perto. E aí parar o Aubameyang em velocidade é muito complicado. O Azpilicueta comete o pênalti. No segundo tempo, tem uma roubada de bola pela direita em que o Arsenal arranca com a bola. O Aubameyang está do lado esquerdo, do lado oposto, que é o lado que tende a ser mais vazio, por não ser o lado da bola mesmo, mas não tem a recomposição do Reece James por lá, porque, de novo, ele está muito mais avançado, ele está muito mais... No primeiro momento, até por ser uma perda de bola, uma transição, é normal que ele não esteja ali, porque ele tem um papel ofensivo de se mandar também. Então, nesse caso, que é até aquele lance em que o Lacazette faz um passe que não chega na medida para o Aubameyang, mas já foi uma primeira chance clara de um passe atravessando de um lado ao outro e deixando o Aubameyang receber a bola tranquilo, na entrada da área, de frente para o Zouma. Na primeira, o domínio não é o melhor, porque o passe vem quicando. Na segunda, ele faz o drible espetacular para cima do Zouma para fazer o gol do título. Então tem um padrão aí bastante definido, das saídas do Arsenal, principalmente encontrando um lado esquerdo. Essa saída poderia ser por conta das consequências do espaço que ocupava o Maitland-Niles, do papel do Tierney na saída de bola, ou porque a jogada tinha se desenvolvido pela direita com o PP e de uma forma ou de outra chega ao Aubameyang com mais espaço do outro. O fato é, se você começa a entregar a bola para o Aubameyang com o espaço aberto, com menos marcadores, com uma defesa mais aberta pela frente, a chance de você potencializar um jogador que já tende a te encontrar, a te entregar muitos gols, a encontrar muitas vezes o caminho das redes, é enorme, cresce ainda mais. Então, o Arsenal acabou conseguindo fazer isso diversas vezes dentro do jogo e o Aubameyang virou o cara que decidiu a partida, que foi extremamente importante. Acho que tem alguns outros símbolos dentro dessa conquista aí do Arsenal. Claro, o Arteta é importantíssimo porque o título ajuda a validar, a dar respaldo, a dar confiança para um treinador em início de carreira e que tem ideias bastante interessantes. O que ele vai virar, se vai ser um super técnico, se não vai, não dá pra gente falar agora. Mas já é interessante o que a gente tem visto nessas primeiras impressões do Arteta, se a gente pegar esses semestres de trabalho à frente do Arsenal. E já conseguir um título assim, tão rapidamente, ajuda ainda mais, né? Para dar sequência a esse processo. O outro símbolo que eu citaria é o Emiliano Martinez, que virou um personagem importante nessa reta final de temporada. Com a lesão do Leno, ele acaba virando o goleiro, que vai bem. Ele dá a opção de saída de bola confortável com os pés, acabou fazendo defesas importantes, intervenções importantes em vários dos jogos, em Premier League, em FA Cup, então virou um outro personagem também. Já falei do Lacazette em outros vídeos, para mim vinha jogando muito bem nessas últimas partidas. O cara da final acaba sendo o Aubameyang, assim como na semifinal o David Luiz tinha ido muito bem também. Enfim, são dois times, Chelsea e Arsenal, que tiveram temporadas diferentes, mas temporadas instáveis. O que era esperado, essa oscilação, até porque foram histórias diferentes. O Chelsea que não podia contra-atacar, que teve que apostar nos garotos, que tinha um ídolo chegando para ser técnico com um desafio enorme pela frente, tinha perdido o Hazard e não poderia repor. Aí os garotos começam a ganhar espaço e vários deles correspondem. Então já tem um trabalho muito bem desenhado e que vai ter reforços. A gente já sabe de vários deles para a próxima temporada. Então eu diria que sim, foi uma temporada positiva do Chelsea com o Lampard. E do outro lado, para um trabalho mais recente ainda, terminar com o título de FA Cup e com alguns princípios que vão se desenhando do ponto de vista tático, também é bastante válido, bastante interessante e positivo do ponto de vista do Arsenal com o Arteta. Quero saber de vocês. Comentem aí, se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa nos comentários o que você achou, para você, quem foi o grande personagem dessa decisão e desse título do Arsenal. Um abraço, até a próxima.